partir de agora você ouve Momento de Oração com o Padre Welton Oliveira, missionário sacramentino de Nossa Senhora em Manaus. Reflexão do Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, refletiremos o Evangelho de hoje, João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje o 3º domingo da Quaresma. A liturgia do 3º domingo da Quaresma dá-nos conta da eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nesse sentido, a palavra de Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas de conversão
e de renovação. O Evangelho deste domingo responde: é olhando para Jesus. Nas palavras e nos gestos de Jesus, Deus revela-se aos homens e manifesta-lhes o seu amor. Oferece aos homens a vida plena, faz-se companheiro de caminhada dos homens e aponta-lhes caminhos de salvação. Neste tempo de Quaresma, tempo de caminhada para a vida nova do homem novo, somos convidados a olhar para Jesus e a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu Evangelho, essa proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar. Jesus desafia os líderes que o questionaram a suprimir o templo que é Ele próprio, mas deixa claro que 3 dias depois, esse templo estará outra vez erigido no meio dos homens. Jesus alude, evidentemente, à sua ressurreição, a prova de que Jesus tem autoridade para proceder deste modo é que os líderes não conseguirão suprimi-lo. A ressurreição garante que Jesus vem de Deus e que a sua atuação tem um selo de garantia de Deus. No entanto, o mais notável aqui é que Jesus se apresenta como o novo templo. O templo representava, no universo religioso judaico, a residência de Deus, o lugar onde Deus se revelava e onde se tornava presente no meio do seu povo. Jesus é, agora, o lugar onde Deus reside, onde se encontra com os homens e onde se manifesta ao mundo. É através de Jesus que o Pai oferece aos homens o seu amor e a sua vida. Aquilo que a antiga lei já não conseguia fazer, estabelecer relação entre Deus e os homens. É Jesus que, a partir de agora, o faz. Os cristãos são aqueles que aderiram a Cristo, que aceitaram integrar a sua comunidade, que comeram a sua carne e beberam o seu sangue, que se identificaram com ele. Membros do corpo de Cristo, os cristãos são pedras vivas desse novo templo, onde Deus se manifesta ao mundo e vem ao encontro dos homens para lhes oferecer a vida e a salvação. Esta realidade supõe naturalmente para os crentes uma grande responsabilidade. Os homens do nosso tempo têm de ver no rosto dos cristãos o rosto bondoso e terno de Deus. Têm de experimentar nos gestos de partilha, de solidariedade, de serviço, de perdão dos cristãos, a vida nova de Deus. Tem de encontrar na preocupação dos cristãos com a justiça e com a paz o anúncio desse mundo novo que Deus quer oferecer a todos os homens. Talvez o fato de Deus parecer tão ausente da vida, das preocupações e dos valores dos homens do nosso tempo tenha a ver com o fato dos discípulos de Jesus se demitirem da sua missão e da sua responsabilidade. O culto que Deus aprecia é uma vida vivida na escuta das suas propostas e traduzida em gestos concretos de doação, de entrega, de serviço simples e humilde aos irmãos. Quando somos capazes de sair do nosso comodismo
e da nossa autossuficiência para ir ao encontro do pobre, do marginalizado, do estrangeiro, do doente, estamos a dar a resposta litúrgica adequada ao amor e à generosidade de Deus para conosco. Ao gesto profético de Jesus, os líderes judaicos respondem com incompreensão e arrogância. Consideravam-se os donos da verdade e os únicos intérpretes autênticos da vontade divina. Instalados nas suas certezas e preconceitos, nem sequer admitem que a denúncia que Jesus faz esteja correta. A sua autossuficiência impede-os de ver para além dos seus projetos pessoais e de descobrir os projetos de Deus. Trata-se de uma atitude que, mais uma vez, nos questiona. Jesus vem mudar a maneira de encontrar Deus, seu Pai. Até aqui bastava ir ao templo. Doravante, é preciso escutar a mensagem de amor do seu enviado e beneficiar dos seus gestos de salvação, sinais da bondade de Jesus para com os homens. Mesmo que se procure destruir o verdadeiro templo de Deus entre os homens, o seu próprio Filho, ele levantar-se-á. E quando tiver desaparecido aos olhos dos homens, é a sua igreja que será o novo templo, porque Deus vem morar no meio dos homens. Se os seus discípulos se recordam das palavras e dos gestos de Jesus, é para fazer memória da fidelidade de Deus. É com os olhos da fé que reconheceram, nos sinais realizados por Jesus, a ação de Deus. E se hoje podemos fazer memória da morte e da ressurreição de Cristo, tal acontece graças a todos estes testemunhos que acreditaram e contaram o que tinham visto e ouvido. Amados irmãos, irmãs, tenham todos um abençoado e agraciado dia na presença do Cristo, junto aos seus familiares e amigos. Bom fim de semana a todos e uma ótima semana, e permaneçam no amor do Cristo. Tirai isso daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. O zelo por tua casa me consumirá. Andarei